Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Dando sequência à série Você Sabe Pensar? Proibido para Preguiçosos, trago a vocês o terceiro episódio da mesma. Um vídeo abordando a polêmica dessas 2 semanas com o canal cristão Tomás 1225. Nesse vídeo, tecerei comentários de maneira coloquial, fazendo análises racionais sobre as pérolas e adequações religiosas, como o modernismo, o presentismo, transcendental e metafísico. E de lambuja, farei comentários sobre a pseudociência do criacionismo. Prometo a vocês abordar o assunto de maneira mais prática possível, mais simples possível. Primeiro de tudo, precisamos saber o conceito de verdade. O que é uma verdade? A verdade é um fato com provas cabais de sua veracidade. Isto é, ele possui um arcabouço de evidências que o sustenta. Portanto, a verdade não tem 2 caras e não pode sofrer adequações. Exemplos disso: o Sol é o centro de nosso sistema estelar. A Terra é um geóide, isto é, uma esfera achatada nos polos. A verdade não precisa de versões posteriores para se sustentar. Entendido isso, passamos a partir de agora, analisar as supostas verdades religiosas que, na verdade, não passam de adequações diante do conhecimento secular e científico com o passar dos tempos. Para que façamos isso de forma que todos entendam, vamos perscrutar os primórdios da humanidade. No alvorecer dos tempos, o homem primitivo olhava ao seu redor e ficava deslumbrado, olhava para o céu e ficava maravilhado com tudo o que via. Nesse momento, passou a questionar como tudo isso surgiu ou se tudo isso sempre existiu. Perguntava a si mesmo: será que tudo isso teve um Criador? Se teve um Criador, então, diante de tanta complexidade, só pode ter sido um ser com poderes ilimitados, um ser todo-poderoso. Somente o ser com poderes inimagináveis poderia ter criado tudo o que existe, isto é, o universo. Ele não tinha outra explicação diante de tantos mistérios que a natureza mostrava. Todos os fenômenos naturais foram designados como obras de vários deuses. Foi assim que o homem primitivo criou em sua mente a concepção de deuses. Ele não tinha outra ferramenta para usar, a não ser a fé em suas crenças. E sabemos que fé não é um bom motivo para se acreditar em algo. Dito isto, passamos agora a analisar racionalmente o termo modernismo. Antes de tudo, devemos aprender que religião é simplesmente acreditar por fé em algo que não tem como ser comprovado. É só uma questão de fé. Antes de entrar na análise propriamente dita, devemos lembrar que os poderes atribuídos aos deuses são ilimitados. Vamos nos ater, nesse vídeo, somente ao Deus judaico-cristão, pois ele é o Deus da maior religião de nosso país. A Bíblia diz com todas as letras que esse Deus tem poderes inimagináveis, pode tudo e mais um pouco. Seus poderes não têm limites. Vamos analisar friamente essa afirmação da Bíblia, não esquecendo que, segundo os religiosos, a Bíblia é inspirada pelo seu Deus. Portanto, tudo que está escrito nela é verdade absoluta. E sabemos de antemão que a verdade não sofre adequações posteriores. Quem sofre adequações posteriores é uma mentira, para poder se sustentar como uma verdade na cabeça daqueles
que não raciocinam. O modernismo nada mais é que um subterfúgio religioso para adequar um dos poderes de Deus à realidade dos fatos. Isso é uma característica intrínseca de toda mentira, pois não tem fundamentação que a sustente. Não existe esse negócio de provar Deus filosoficamente quando a realidade mostra o contrário. As verdades naturais não são condizentes com nenhuma narrativa religiosa. É bom que se diga isso. A Bíblia diz que o seu Deus judaico-cristão tem o poder da divina providência, isto é, nada ocorre por acaso, tudo é produto da vontade de Deus. É uma ideia oposta ao acaso e à fatalidade. O mundo vivendo sobre a intervenção divina. A realidade mostra isso, meu caro internauta? Claro que não. Vamos citar aqui apenas um exemplo do que estamos falando. No dia 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, dia dos Mortos também em Portugal, ocorreu um terremoto em Lisboa, Portugal, uma manhã quente na Baixa Lisboa. O povo estava nas igrejas, prestando homenagens aos seus mortos, quando aconteceu um terremoto de 8,7 na escala Richter, pouco depois das 9 da manhã. A principal catedral de Lisboa foi atingida em cheio. Gritos de desespero ecoaram pelas ruas, enquanto paredes e tetos ruíam e a fumaça escura cobria o céu do centro da capital. Além do terremoto, ocorreu uma tsunami, varrendo até 500 metros para dentro da cidade. Milhares de mortos, mulheres, crianças e idosos, cristãos mortos dentro de suas igrejas, na hora que estavam venerando seu Deus. A cidade ardeu em chamas. A catedral era o prédio mais alto de Lisboa na época. É da vontade de Deus matar cristãos inocentes em suas igrejas? É da vontade de Deus proteger cristãos inocentes em suas igrejas? Não é isso que vemos. Não é isso que mostra a história da humanidade. Posso citar milhares de outros episódios na história da humanidade, corroborando com o que eu estou afirmando. Portanto, essa história de modernismo é simplesmente uma adequação religiosa diante da realidade dos fatos. Eles diminuem os poderes de seu Deus na maior cara dura. Não tem nenhuma vergonha em fazer isso. Merecem óleo de peroba nessa cara de pau. Daqui a pouco, de tanto diminuir os poderes de seu Deus diante da realidade dos fatos, vai chegar ao ponto de não haver mais razão para chamá-lo de Deus. Quem sabe, um Deus vagabundo. Tem uma frase do mago que mostra o devido tamanho do poder de proteção de Deus. A proteção divina é como você sair debaixo de um temporal com um guarda-chuva de papel. Portanto, essa historinha do crente, de que tem um ser todo-poderoso que está agindo sobre tudo que acontece na Terra, é mais uma historinha para boi dormir. Um poder que protege os seus fiéis de todo o mal do mundo é o mesmo poder que protege os seus fiéis diante de uma pandemia. É fácil verificar que, diante de uma pandemia, o poder de cura de Deus é igual ao poder de cura dos remédios. Retirem os remédios e Deus morrerá na sua própria incapacidade de curar. Retirem os remédios e os hospitais se transformarão em cemitérios. Isso prova de maneira inquestionável a ineficácia de todas as orações. Vê-se claramente que, diante de tantos fatos que contradizem os poderes de Deus, o religioso foi obrigado a fazer adequações de tais. O modernismo é uma pérola dessas adequações. Uma mentira vergonhosa, travestida de verdade na mente de quem não pensa racionalmente.
Lembre-se de uma coisa, a verdade não precisa de outras versões, ela só tem uma versão. A verdade basta ser dita uma única vez para ser verdade, ao contrário da mentira religiosa. Olhe a oração credo, um mantra oracional para perpetuar diariamente a mentira religiosa. No mesmo lastro do modernismo vem o presentismo, outra pérola de adequação religiosa diante da realidade dos fatos. Essa é outra ideia que diminui sobremaneira o poder de onisciência do Deus judaico-cristão, o tal de Jeová. A Bíblia diz que Jeová tem o poder de saber de tudo, saber de todas as possibilidades, sentimentos, pensamentos, vida, passado, presente e futuro. Saber de tudo o que já aconteceu, acontece e acontecerá no universo. Nada foge a Deus, nada mesmo. Não tem para onde fugir. Isso está na Bíblia. Então, diante da realidade que mostra fatos contradizendo esse poder, o cristão cria essa pérola de adequação religiosa chamada presentismo. O poder de Deus, da onisciência, é diminuído na maior cara dura para se adequar às verdades naturais. Isso é uma imoralidade intelectual. O presentismo diz que o Deus judaico-cristão sabe o passado e o presente, mas não sabe o futuro, porque ainda não aconteceu. Ora bolas, isso é visivelmente uma contradição para com a narrativa bíblica. A Bíblia não foi inspirada pelo Deus judaico-cristão? Não dizem que tudo que está nela é uma verdade absoluta? Então, por que precisam elaborar adequações filosóficas para esse poder diante da realidade dos fatos? Dizem que não sabem o futuro, porque ainda não aconteceu, não afeta o poder de Deus. Como assim não afeta? O cristão, ao fazer isso, está falando que a onisciência de Deus, relatada na Bíblia, não é bem assim. Daqui a pouco, de tantas adequações religiosas, o Deus judaico-cristão só vai saber do passado, e olhe lá, do passado até o Chapolin Colorado sabe. Vamos falar um pouco agora de uma pseudociência religiosa, o termo transcendental. Esse termo quer dizer, além de aquilo que transcende, ultrapassa ou excede o normal. Por que é uma pseudociência? Simplesmente porque não é falseável. Essa ideia não pode ser testada, portanto, não pode ser falseada. A mesma coisa podemos dizer do termo metafísico, outra pseudociência, pois não dá para falsear espírito, alma e coisas do gênero. Tentar provar Deus filosoficamente, tentando diminuir seus poderes para adequá-los à realidade dos fatos, é um insulto à inteligência humana. Tentar colocar o seu Deus, além do que existe, inferir ao mesmo, conotações intrínsecas, singulares, provenientes de abstrações humanas, é criar um universo permeado de crenças que não condizem com a natureza. Portanto, a sua tentativa de provar o seu Deus, filosoficamente, não tem patamar crível na realidade. O maior problema do crente é a falta de honestidade em seu pensamento. Ele prefere contrariar a própria natureza em prol de sua verdade absoluta. Em relação ao criacionismo, isso é outra pseudociência. O criacionismo é um insulto ao intelecto humano. É uma vergonha sem fim. Tem milhões de pessoas acreditando e validando essa ignorância. Se houvesse uma única pessoa que acreditasse nisso, já seria um absurdo imensurável. Imagine milhões de pessoas. Vou me ater às provas encontradas para mostrar o quão é estúpido afirmar o criacionismo como verdade absoluta. Todos os seres vivos compartilham o mesmo código genético.
Quanto mais distante as espécies entre si, menos o percentual de DNA em comum, vide o homem e a semente de trigo. Quanto mais próximas as espécies entre si, maior o percentual de DNA em comum, vide o homem e o chimpanzé bonobo. Isso demonstra que somos oriundos do primeiro ser vivo que apareceu na face da Terra há mais ou menos 3,8 bilhões de anos. Isso tudo provado pela biologia evolutiva e molecular. Os fósseis são os maiores exemplos de evolução das espécies. Adentre o Museu de Ciências Naturais e você verá toda a sequência dos hominídeos no decorrer da história. Observe o tamanho do crânio e da massa cerebral. Observe as consequências da tomada de decisão do homem em andar ereto. As mutações genéticas são os motores da evolução das espécies. Basta olhar o comportamento de um vírus para se deparar com uma dessas mutações. Foram as mutações que deram origem às milhares de espécies espalhadas pelo mundo afora. Órgãos vestigiais. Nosso corpo está cheio deles. Temos o cóccix, o apêndice vermiforme, os pelos corporais, o dente do siso, a musculatura das orelhas, o cromossomo 6, a membrana ocular e vários outros. Essas estruturas estão desligadas, mas já tiveram um papel muito importante em nosso organismo no passado. Negar as provas da evolução é como negar que uma bola é redonda. É negar a evolução das borboletas no início da Revolução Industrial na Inglaterra, onde tiveram de sofrer mutação para mudar de cor, se adaptar ao meio ambiente. Negar a evolução é negar o desenvolvimento do olho humano. É negar a diminuição do tamanho do chocalho das cascavéis nos desertos americanos para se adaptar à caça predatória do homem. Tudo isso provado de maneira cabal. Deixo vocês agora com um pequeno vídeo do cientista brasileiro Marcelo Gleiser sobre a pseudociência do criacionismo. Existe uma ideia de que você tem que ensinar a teoria da evolução e o criacionismo da mesma forma, como duas teorias, né, de como a vida se evoluiu aqui na Terra. E isso é uma grande besteira, né, porque o criacionismo não é uma ciência, não é uma teoria, é uma ideia de que fala, olha, nossa, a vida é tão complexa e em milhões de anos, né, de evolução não teria dado tempo para ela ficar tão complexa, então foi Deus que fez. Esse é o criacionismo, ponto final, não tem história, né? E você pode tornar esse argumento um pouquinho mais sofisticado ou não, mas a essência do argumento é essa. E é uma besteira, porque a gente sabe que a teoria da evolução funciona. Todo dia a gente vê isso. Por exemplo, quando você fala que a gente não pode mais tomar esse antibiótico porque a bactéria X ou Y ou Z desenvolveu uma defesa contra esse antibiótico, o que aconteceu? O antibiótico é o que a gente chama de uma pressão seletiva, né? Você tem um meio que não é bom para a bactéria, as bactérias sofrem mutações aleatórias e eventualmente uma dá certo e cria uma resistência contra aquele antibiótico. Então, isso está acontecendo o tempo todo. As novas doenças que aparecem, né, tipo AIDS, etc., onde vem isso, né? São coisas que vão ocorrendo com a passagem do tempo, que mostram que a evolução é uma coisa que está em andamento, não é uma coisa que terminou, né? Ela acontece o tempo todo. Fique agora com uma citação do mago, abre aspas, ex-ateu é igual a ex-corno. Se você achar um ex-corno por aí, apresente-me, por favor. Fecha aspas. Palavras de Kennedy Letaispe, o mago do realismo. Um grande abraço a todos e até mais. A inteligência comumente nos traz solidão, incompreensão, adversários e até inimigos. Pensar é para poucos um refinamento filtrando o joio do trigo. Pensar é o alfa
e o ômega da evolução, o santo graal da razão. Kenneth Litaif.